Olá, redator! Seja bem-vindo para mais uma videoaula de redação aqui no canal. Eu sou a professora Débora Souza e hoje nós vamos falar sobre a competência 1 do Enem. Vem comigo! Antes de começar, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando com todos os seus amigos que vão fazer o Enem também. No vídeo da semana passada, eu te expliquei que a correção do Enem funciona através de 5 competências. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição e você assiste depois, tá bom? Essas 5 competências aparecem na própria proposta de redação. Todas as propostas seguem um padrão, só mudando o tema, claro. Vamos ver a do ano passado? Tá aparecendo aí na tela toda a proposta de redação, mas eu vou focar só no que é o nosso objeto de estudo hoje. No caso, em modalidade escrita formal da língua portuguesa. É aí que nós encontramos a competência 1. Você deve escrever seu texto utilizando a norma padrão da nossa língua. Bom, eu vou explicar a competência 1 em 2 partes. Neste vídeo, eu vou falar como funciona a correção dela e focar em um dos aspectos avaliados na competência 1. Em cada competência existe algo chamado matriz de referência, que é um conjunto de descritores os quais mostram as habilidades esperadas pelos participantes. Observe a matriz de referência da competência 1. Percebam os números 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Eles representam os níveis da competência e cada um tem uma pontuação diferente. Nível 1, 40 pontos, nível 2, 80 pontos, nível 3, 120 pontos, nível 4, 160 pontos e o nível 5, 200 pontos. Existe uma matriz dessa para cada competência. Se você está no nível 3 da competência 1, não necessariamente estará no nível 3 da competência 4, porque são avaliados aspectos diferentes. E aí você deve se perguntar, como eu consigo chegar nos níveis mais altos? Bom, aí eu te respondo. Vai depender de como você domina a modalidade da escrita formal da língua portuguesa e da quantidade de desvios. Hoje nós vamos focar nesse domínio, que nada mais é do que ter uma boa estrutura sintática. Mas o que é estrutura sintática? A estrutura sintática pressupõe a existência e a organização de elementos oracionais que garantem a fluidez do texto e a apresentação clara de ideia, que são organizados em períodos com uma boa e completa estrutura. O problema de ter domínio em tudo isso está nas falhas da estrutura sintática. Elas podem ocorrer por meio do truncamento, da justaposição, do excesso, da duplicação e da ausência de palavras. E nós vamos falar de cada uma delas. O que seria um período truncado? O truncamento acontece quando ocorre separação entre oração subordinada e principal, duas orações coordenadas, ou simplesmente quando se isolam partes de oração que deveriam estar em um mesmo período. Por exemplo, apesar do Brasil ser um país miscigenado, ainda há preconceito com as diversidades. Percebam que há um ponto em seguida separando a oração principal da subordinada. O adequado seria colocar uma vírgula. Com a presença do ponto, temos um período truncado. O que seria um período justaposto? A justaposição acontece quando orações que deveriam constituir períodos independentes são justapostas em um único período. Por exemplo, muito se discute sobre o preconceito no Brasil, embora haja muito engajamento para combater as intolerâncias, ainda se encontra muita resistência por parte da sociedade. Observem que há uma justaposição nos 2 primeiros períodos. Em vez de se ter uma vírgula após Brasil, deveria ter um ponto em seguida, pois são períodos independentes. Por fim, há os excessos, as duplicações e as ausências de palavras. Eu vou dar um exemplo de cada. Exemplo de excesso. O preconceito racial pode ser praticado pelas as instituições. Em pelas as, há um excesso, já que a preposição pelas é a junção de pelo mais as. Pelas. Portanto, o artigo as no exemplo é excedente. Agora um exemplo de duplicação. A educação nas escolas públicas é precária. Aqui fica bem claro o problema. Há a duplicação da palavra escolas. Logo, uma falha na estrutura sintática. E para finalizar, um exemplo de ausência. Em meio às fake news, deve-se ficar atento à fonte das informações. Nesse exemplo, a ausência da preposição as, o adequado seria, em meio às fake news, deve-se ficar atento às fontes das informações, assim consertando a falha na estrutura. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro o que é estrutura sintática e como as falhas podem aparecer na tua redação. No próximo vídeo, eu vou falar sobre outro aspecto que é avaliado na competência 1, os desvios. Não se esquece de se inscrever, de deixar o seu like e nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima, redator!